Vamos estudar no dia de hoje, dia 10 de agosto de 2024, a lição de hoje, que se encontra em Atos capítulo 28, do versículo 23 ao versículo 28. Vamos estar lendo então no Atos dos Apóstolos, ali Paulo preso, mas servindo a Deus. O título da nossa lição hoje é Enviado aos Gentios. Enviado aos Gentios. A missão de Paulo, né? A missão que ele recebeu. Então a nossa lição de hoje, nós vamos estar lendo ele declarando isso, ele afirmando isso, e graças a Deus, através desse ministério, o evangelho chegou até nós, né? Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Vemos aqui então na lição de hoje, o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava com prisão domiciliar. Ele estava preso dentro da sua própria casa. Ele estava preso ali, dentro da sua residência, porém ali ele recebia visitas. Ele estava preso, mas ali ele podia receber pessoas. Ele podia receber ali quem fosse vê-lo. E ele poderia então ali, mesmo preso, continuar fazendo o que ele fazia quando estava solto. Um aprendizado que nós temos aqui. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, nós temos meio, encontramos formas para poder pregar o evangelho. Tem meios, tem formas. Paulo ali estava preso, Paulo ali estava em prisão domiciliar. Mas quando a gente quer fazer a obra de Deus, quando a gente quer, não há limite. Não há nada que possa atrapalhar, que possa impedir. Quando nós queremos fazer a obra de Deus, nós conseguimos meios para fazer a obra de Deus. Mesmo preso, Paulo estava pregando. Ele estava preso, mas mesmo preso, ele tinha a oportunidade, condição de pregar o quê? As ideias dele? Pregar o quê? O ponto de vista dele? Pregar escatologia? Pregar o quê? Genealogias? Pregar o quê? Ponto de vista? Não, nós vemos aqui que ele estava falando a respeito do reino de Deus. Reino de Deus. Irmãos, Atos dos Apóstolos começou lá no primeiro capítulo falando do reino de Deus. Lá no início de Atos, nós vemos Jesus falando sobre o reino de Deus. E agora aqui no final de Atos dos Apóstolos, vemos também o reino de Deus. Paulo pregando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio, é o controle de Deus sobre os seus filhos, sobre os seus servos. O reino de Deus é onde Deus reina, onde Deus é o rei, onde Deus manda, onde Deus governa, no coração daqueles que creem, na vida dos salvos, naqueles que querem o controle de Deus, naqueles que querem o domínio de Deus. Então Deus reina no seu povo, Deus reina entre seu povo, Deus reina o seu povo. Então o Senhor Deus é o rei. O Senhor Deus, então, ele reina, ele manda, ele faz, ele ordena, ele tem o domínio, ele tem a autoridade sobre o reino de Deus. Tem quem não faz parte do reino de Deus. Tem quem não está incluído no reino de Deus, porque ainda não permitiu Deus ser o rei dele. Ele permitiu o diabo ser o rei dele. Ele permitiu o mundo ser o rei dele. Ele permitiu ele próprio é o rei dele. A barriga dele é o rei dele. Tem muitos que o rei dele é a barriga dele. Qualquer um é o rei dele, menos Deus. Agora, aqueles que creem no Senhor Jesus faz parte do reino de Deus, porque agora ele faz parte do povo de Deus e Deus é o rei dele. Agora Deus manda nele. Ele faz parte do reino de Deus. Deus agora tem ele como filho, como servo, como povo, né? Agora ele faz parte da igreja. Então você está incluído no reino. Quando falamos aqui do reino de Deus, a confusão toda é porque eles pensam que é um rei físico. Eles pensam que o reino de Deus, quando falar no reino de Deus, então está falando no reinado físico, o reinado milenar de Jesus. É esse o reino de Deus. O reinado milenar. Sim, Jesus vai ser o rei no milênio. Sim, fato é bíblico. O Senhor Jesus vai ser o rei com cetro de ouro, ele vai ter o cetro de poder, é claro, ele é o rei. E no reinado milenar é ele que vai mandar, é ele que vai ser o presidente da república do mundo inteiro, ele que vai ser o rei, é claro. Mas quando falar do reino de Deus, nós não podemos nos limitar que está falando do milênio. O reino de Deus é aquele que faz parte do reino de Deus, que você está incluído no reino dele. Você faz parte, você está incluído ali na salvação, você é dele. Então é isso que é estar no reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. A ideia de Paulo não era falar a ideia, não era pregar ali anunciando as teologias, anunciando a soteriologia, a hermartiologia, anunciando a genealogia. Chega de logia, chega de georgia, chega disso. Paulo, o interesse dele era Cristo. Falava do reino de Deus e falava de Cristo.
Eu já perdi a conta de quantas vezes já falei aqui no canal que nós não devemos nos concentrar em assuntos que não é Cristo, em assuntos que não é o Evangelho, que não é o Reino de Deus, em assuntos que não é Cristo Jesus. Nós não temos que nos focar nisso, nós não temos que nos dedicar nisso. Cansei de falar isso aqui no canal. O nosso objetivo ao subir num púlpito, o nosso objetivo ao falar, ao pregar, não é ideologia, teologia, genealogia, escatologia, geologia. Não é falar isso. O nosso método é pregar Cristo. Cristo salva, Cristo perdoa. Ele é o que a lei falou. Ele é aquele que Moisés falou dele. Ele é aquele que Davi, nos Salmos, profetizou sobre ele. Ele é aquela promessa que Isaías falou que viria. Ele é aquele que Zacarias falou que viria humilde, montado num jumentinho. Ele é aquele que a Bíblia, que as Escrituras fazem menção dele. Ele é aquele, a promessa, o cumprimento da promessa que foi feito lá no Velho Testamento pelos profetas. Cristo é a solução contra o pecado. Cristo é a solução para a salvação, o assunto para a redenção, a remissão dos pecados. Cristo é o assunto, é o nome para que o homem seja perdoado e seja salvo. Cristo. Aí parece que quanto mais a gente sabe disso, quanto mais a gente lê isso aqui, ó, nas nossas lições, eu não estou falando, se você vê os nossos vídeos, eu falo mais 10 vezes sobre isso. Quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente lê que eles anunciavam Cristo, que Filipe anunciou o Evangelho, quando falamos que Paulo pregava o Evangelho, que aqui Paulo falava do reino de Deus e sobre Cristo. Quanto mais a gente fala isso, mais a gente quer pregar nós, mais a gente quer pregar nossas igrejas. A minha igreja é a certa, a minha igreja é a única igreja certa e verdadeira que eu sou dela. A minha igreja você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, a minha igreja deixa. A minha igreja, o pastor fundador dela se chama fulano de tal, ele é o fundador. A minha igreja é muito boa e o pastor fundador dela também é um cara muito bom. O pastor fundador da minha igreja, ele é o pastor presidente. E aqui Paulo falava o quê? Qual é a igreja dele? Quem era o pastor presidente? Que ele falava o quê? Sobre o reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Quanto mais nós lemos na Bíblia que o assunto, do foco, o tema das nossas mensagens tem que ser Cristo, quanto mais nós lemos que é o Evangelho, é o reino, é a Bíblia, é a palavra, quanto mais nós lemos que é isso, mais a gente quer falar o que não precisa, mais a gente quer falar do que não precisa falar, mais a gente quer falar de nós, queremos falar das nossas ideias, queremos falar o que eu acho, o que eu penso, a minha opinião sobre isso, eu acho que a gente tem que fazer isso. Tô nem aí pro que você acha, tô nem aí pro que você pensa, e eu tô nem aí. Pode pensar e falar o que você quiser aí, até amanhã, que eu não tô nem aí pro que você pensa, o que você acha. Pra mim o importante é o Evangelho, pra mim o importante é o reino de Deus, pra mim o importante é Cristo. Aí se o assunto é o Evangelho, é a palavra e é Jesus Cristo, aí então me cabe. Aí me interessa, aí eu quero saber, aí eu quero aprender. Agora se for você, se é a tua foto que está no slide, se é a tua foto que está na fachada da igreja, se é a tua imagem que está destacada, se é o teu nome que está sendo falado, se é as tuas ideias que está sendo exposta, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí para você, para suas ideias, para suas ideologias, para suas teorias, eu não tô nem aí porque você pensa. Eu tô aí para a palavra, pelo que Deus pensa, pelo que o Espírito fala, pelo que está escrito. É isso que me preocupa, o que está escrito. Isso sim, para mim, é o mais importante. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Teve quem creu, teve quem não creu. Teve quem aceitou, teve quem não aceitou. Assim como aconteceu ali com Paulo, teve quem aceitou, teve quem creu, teve os incrédulos. Jesus disse que isso ia acontecer conosco também. O Senhor Jesus afirmou que lá em João 15, no versículo 20, que assim como creram na minha palavra, assim como me receberam, também vão receber vocês, vão crer na palavra de vocês, vão parar para ouvir vocês também. Assim como creram em mim, assim como pararam para me ouvir, assim como deram crédito quando eu falei com eles, também vai acontecer isso com vocês também. Vocês vão falar, vocês também vão ser recebidos. Vocês vão falar, vão parar para ouvir vocês também. E como creram em mim, vão crer quando vocês falarem também. Vão crer no que você estiver pregando e falando. Mas Jesus disse que assim como perseguiram ele, assim como também não creram nele, também vai ter gente que vai perseguir nós também. Também vai ter gente que não vai crer em nós também. Vai ter gente também que vai duvidar da nossa palavra, vai escarnecer da gente, vai zombar da gente, não vai dar crédito na gente.
E aqui, com o apóstolo Paulo, no capítulo 28 aqui de Atos, nós vemos que teve quem creu. Paulo recebeu todos na casa dele. E quando ele, mesmo preso, ele aproveitava as oportunidades, e mesmo preso, ele aproveitava o espaço que ele tinha e pregava a Cristo, pregava o reino. Teve quem creu nele, teve quem aceitou a palavra, mas teve quem não creu. Teve quem continuou incrédulo. Do jeito que chegou incrédulo, saiu dali incrédulo. Do jeito que parou para ouvir, pelas horas que ouviu, saiu dali, parecia que não tinha ouvido nada. Levantou, despediu, foi embora e foi incrédulo igual veio. Acontece isso também nas igrejas. A pessoa vai para a igreja, vai para o culto e sai igual entrou. Não melhorou nada, não aprendeu nada, não entendeu nada. Serviu de nada para ele. Porque ele foi fechado. Ele foi com o coração trancado. Ele foi com o coração endurecido. E como ele foi com o coração endurecido, como ele foi com a mente trancada, ele saiu de lá do mesmo jeito. Endurecido, com a mente trancada. Saiu de lá ignorante. Saiu de lá do mesmo jeito que entrou. Você é assim também? Você também é assim? Do jeito que você vai, você volta? Vazio? Vai vazio e volta vazio? Vai sem saber, volta sem saber? Vai sem entender, volta sem entender? Vai incrédulo e volta pior ainda. Nós não podemos ser assim não. Nós temos que fazer valer a palavra que foi enxertada em nós. Nós temos que fazer valer o momento que nós estamos envolvidos com a palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra. Nós temos que fazer esse momento ser um momento especial. Esse momento ser um momento maravilhoso na nossa vida. Tem que mudar. Nós temos que ir e isso tem que nos mudar. Nós temos que voltar para cá diferente. Nós temos que dormir diferente. Nós temos que ir lá ler. Nós temos que ir lá ouvir a pregação. Nós temos que ir lá ouvir a palavra. Mas quando nós voltar para casa, nós temos que voltar para casa melhor do que como nós fomos. Nós temos que voltar mais entendidos do que quando nós fomos. Nós temos que voltar para casa transformados. Voltar para casa mudados. E aí eu pergunto de novo, mais uma vez. Vai que você não entendeu perguntando antes. Vou perguntar de novo então agora para você entender. Para você, quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, você muda? Serve para você alguma coisa? Isso modifica alguma coisa em você? Altera alguma coisa em você? Quando você ouve a palavra, quando você vai na igreja e você então termina o culto, você volta melhor? Você volta mais entendido? Você volta mais esclarecido? Você volta mudado? Mudando de comportamento, mudando de ação, mudando de forma de ver? Você volta melhor? Tomara que sim. Espero que sim. Você que está assistindo esse vídeo, tomara que o tempo que você gasta envolvido com a palavra, que isso seja revertido em bênçãos para a sua vida, que isso seja revertido em mudanças, em melhorias. Alguns ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Alguns entenderam, alguns creram, alguns entenderam, alguns ali prestaram atenção, alguns ali então se sentiram tocados e isso impactou eles. E eles então mudaram. Alguns. Tomara que nós fazemos parte desses alguns. Tomara que nós somos desses que ouvem e se sente persuadidos, se sente motivados, se sente ali incentivados a melhorar, se sente ali motivados a crer na palavra, a crer, a receber ela e receber ela com alegria, com prazer e deixar ela mudar, deixar ela melhorar. Versículo 25. Havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra, ele confirma aquilo que ele crê, ele confirma que realmente os profetas, realmente os servos lá do Velho Testamento, realmente eles falavam, mas inspirados pelo Espírito. Eles escreviam, mas palavras inspiradas do próprio Deus, do Espírito Santo. Paulo agora aqui no versículo 25, ele relata que bem falou o Espírito Santo. Quem falou foi quem? O Espírito. Bem falou o Espírito. Por meio de quem? Por meio do profeta Isaías. Por meio do profeta. Por meio do servo dele. Ele falou, mas falou por meio de quem? De Davi. Ele falou, mas falou por meio de quem? Moisés. Ele falou, mas falou por meio de quem? Daniel, Jeremias, Ezequiel. Hoje também o Espírito fala. Ele fala de várias formas. Ele fala pela palavra, na leitura da palavra. E com certeza, quando ele fala pela palavra, é igual aqui nesse vídeo. Pela palavra, lendo, explicando, lendo ela, mostrando ela, que eu estou com ela aqui na mão, mostrando ela. A palavra então é dita a você e ela te desperta. Ela então te toca. Mas quem está falando não é eu. Quem está falando é o Espírito Santo. Quem está falando não é eu. Quem sou eu? Eu não consigo abrir a boca. Eu não falei que são todas as dificuldades que eu tenho, que se deixar eu não consigo gravar vídeo?
não consigo gravar esse resumo, não consigo gravar essa lição, tanta dificuldade, depender de mim eu não falo uma palavra, eu não abro a boca. Irmãos, se depender de mim aqui no canal, eu não abro a minha boca. E eu creio que isso acontece com muitas outras pessoas, com muitos outros servos, que por eles mesmos eles não têm condição de fazer, por eles mesmos eles não têm condição de falar, mas pelo Espírito, o Espírito capacita, o Espírito revela, o Espírito esclarece, o Espírito ilumina. Pelo Espírito, o Espírito Santo nos ajuda, ele abre nossos olhos, o Espírito Santo então nos enche de força, nos enche de capacidade, e pelo Espírito nós conseguimos então fazer, conseguimos então falar, pelo Espírito conseguimos então gravar esse vídeo, conseguimos fazer as lições diárias, pelo Espírito nós conseguimos fazer o trabalho, mas quem está fazendo é o Espírito, mas quem está agindo é o Espírito, quem está falando é o Espírito. Eu abro a boca, eu sou um instrumento, eu sou um vaso, como era o profeta Isaías, como era o rei Davi, como era Elias, como era Moisés. Eu sou apenas um servo, um mero humano, mortal, limitado, que fica doente. Nesse momento que eu estou falando, eu estou passando mal, eu estou aqui fazendo esse vídeo aqui, mas eu estou me sentindo mal, estou na base, tomando um remédio, na base de Deus dando força, mas eu estou na amoxicilina aqui, estou tomando alguns remédios aqui para dor, estou passando mal, mas estou gravando vídeo. E você nem sabia, se eu não estivesse falando com você, você nem ia saber isso. Ia saber isso? Porque isso não faz diferença. Isso não muda nada. Se eu estou passando mal, se eu não estou passando mal, você que está recebendo esse vídeo aí, isso não está fazendo diferença nenhuma para você. Porque eu estou passando mal, estou com dor no corpo, estou passando mal, com o nariz entupido, estou passando mal aqui. Porém, eu digo para você o seguinte, que o que eu estou fazendo aqui é a obra de Deus. Eu estou fazendo um resumo da lição. Eu estou fazendo um comentário da lição de hoje, dia 10. Eu estou falando de hoje. Então, ou seja, quem está fazendo a obra aqui, quem está falando, quem está agindo aqui é o Espírito Santo. Porque eu por mim mesmo nem estaria aqui. Eu por mim mesmo, eu estava quietinho, sentadinho no meu sofá, eu estaria assistindo Netflix. Eu por mim mesmo, eu estaria passando mal igual eu tô aqui, deitado na cama. Com o meu corpo, que é isso? É cama. Eu estaria na cama. Eu estaria aqui falando, estaria aqui dando lição, fazendo resumo de lição? Claro que não. E depois desse vídeo aqui, ainda vem o trabalho da edição ainda. Tenho que editar ainda, cortar coisa, tenho que colocar as palavrinhas que eu vou falando, e os versículos vão aparecendo, né? Não é tão bom ler os versículos, vou falando e os versículos vão aparecendo. Pois é, isso tem todo o trabalho também, que nada leva quase meio-dia, isso. Leva quase meio-dia essa edição. Mas o que importa é que eu tô me doando, tô aqui me entregando, tô abrindo a minha boca, mas quem tá falando é o Espírito Santo. Bem falou o Espírito Santo. Quem está falando é o Espírito. Paulo está confirmando que nenhum profeta, nenhum servo fala por vontade humana. Nenhum servo fala porque ele quer falar. E quando eu estou falando isso, estou falando das Escrituras, tá? Estou falando do servo aqui, das Escrituras aqui. Porque hoje tem um monte falando aí que é ele que está falando. Tem um monte aí que está abrindo a boca aí, mas quem está falando é eles. Tem um monte aí. Abrindo, todo dia abre uma portinha, todo dia abre uma igrejinha, uma denominaçãozinha, e quem está falando é ele. Então, hoje é outra coisa. Eu estou falando aqui das Escrituras. Nenhum servo abriu a boca por si mesmo. Nenhum. Elias desafiando Acabe, desafiando Jezabel. Vemos ali Eliseu. Vemos ali os profetas ali, todos os profetas maiores, profetas menores, a perseguição que eles tiveram. Jeremias até agredido foi. Então o que nós analisamos? Mas tudo que eles falaram, tudo que eles fizeram, tudo que eles escreveram, não foi por vontade humana. Não foi por vontade própria. Não é de particular elucidação, não é de particular interpretação. Eles não fizeram porque deu vontade de fazer. Eles não escreveram ali porque deu vontade de escrever. Não é não. É o Espírito que está usando. É o Espírito que está inspirando. É o Espírito que está fazendo eles realizar a obra. E Paulo está confirmando isso. Que as Escrituras é o Espírito. Então ela é divina. Ela é divinamente inspirada. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura divinamente inspirada, tá vendo? Toda escritura. Irmãos, quando fala toda escritura, é toda escritura. Todas. E tem gente que fala que a escritura é só o Velho Testamento. Eu quero relatar para você que Novo Testamento também é escritura. Também é escritura. E vemos isso em Pedro. Quando lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Pedro fala do que Paulo escreveu, Paulo, Novo Testamento. O que Paulo escreveu, Paulo é neotestamentário. E o que Paulo então escreve, Pedro disse, sabe o que lá? Em 2 Pedro 3, 16, que torcem o que Paulo escreveu. Tem pontos difíceis de entender, tem pontos difíceis de compreender. Mas Pedro disse assim, e os incautos
os incrédulos, os indoutos, eles torcem o que Paulo escreveu, assim como eles fazem com as outras escrituras. Vê, Pedro chama o que Paulo escreveu como outras escrituras. Igual eles torcem as outras escrituras. Mostrando que o que Paulo escreveu é tanto escritura como as outras escrituras. Então não é só Velho Testamento. Estou dizendo isso porque tem quem crê que escritura é só o que está no Velho Testamento para os profetas. Mas não, tem coisas do Novo Testamento que também é escritura. Paulo escreveu e tem gente que torce que Paulo escreveu igual torce as outras escrituras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais. Então quem falou é o Espírito Santo. Quem está falando aqui não é o Júnior, é o Espírito Santo. O Júnior está abrindo a boca. O Júnior apertou o botãozinho do play aqui no celular. O Júnior está gravando o vídeo. Mas quem está falando é o Espírito Santo. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais. Versículo 26. Vai a este povo. Olha o envio aí. Olha aí a comissão aí. Vai a este povo. Vai ao encontro dele. Vai no meio dele. Entra no meio desse povo. Vai. Aqui nós vemos que não tem como fazer a obra de Deus sem ir ao encontro do povo. Não tem como fazer a obra sem entrar no povo. Porque é exatamente indo a este povo. Vai a este povo, está no verso 26. É exatamente entrando no meio dele que nós vamos fazer a obra. Porque a obra é feita no meio do povo. A obra é feita junto deles. A obra é feita no povo. Ou seja, onde tem homem, onde tem gente, onde tem coração, onde tem pessoas, vai a este povo. E não adianta você querer fazer as obras só dentro da igreja, tá? Fica um alerta aí pra você. Você acha que fazer a obra é só cantando. Pega o microfone e canta. Canta, faz assim com a mão. Você está fazendo a obra de Deus. Olha só, isso é a obra de Deus. Fácil fazer a obra de Deus, né? Ensaia um louvor, bota o playback lá e vai lá fazer a obra de Deus. Isso aqui é fazer a obra de Deus. Nas portas trancadas. Né? Falamos da lição de ontem? As portas trancadas. Ficamos fechados no nosso mundo. Fechados no nosso mundinho. Então fecha as portas do seu mundinho e fica lá você no seu mundinho, louvando, adorando a Deus, fazendo a obra. Vai a este povo. Vai a este povo. Entra lá no meio deles. Eles são tudo carnificina. Eles não querem ouvir palavra, não. Eles não querem ouvir o evangelho, não. Vão fazer igual fizeram com Estevão. Estevão pregou, eles rangiram os dentes, ficaram com ira, ficaram com raiva e mataram Estevão. Enquanto não apedrejou ele, fez aquele montoeiro de pedra em cima do cadáver do irmão Estevão, eles não sossegaram. Eles queriam matar. Eles não querem ouvir o que não agrada a eles. Eles não querem ouvir palavras que não elevam o ego deles, que não causa bem-estar a eles. Não. Se você vai a este povo pregar o evangelho, pregar a Bíblia, condenar o pecado, se você vai a este povo falar da Bíblia, com certeza esse povo não vai te receber bem, não. Eles não querem ouvir verdade, eles querem ouvir mentira, eles querem ouvir engano. Por isso que as igrejinhas dos pastorzinhos tá entupidinhas. Por isso que eles querem ouvir palavra que causa bem-estar, palavra que causa neles emoções. Eles choram de emoções, eles choram de emoções. Nossa, esse pastor, ele foi muito usado para falar as coisas que eu vou vencer, eu tenho valor, eu sou de muito valor. Quer ouvir coisas que elevam o ego, trazem bem-estar. Agora vai lá falar para ele abandonar o pecado. Vai lá falar para ele parar de trair a mulher dele. Vai lá falar para ele parar de invejar o irmão dele. Parar de cobiçar as coisas dos outros. Vai lá falar para ele parar de irar. Parar de ser brabão. E parar de brigar com os outros. Cair no soco, no chute. Vai lá falar para ele parar de ser mentiroso. Vai lá, pega para ele lá. Falar para ele largar o pecado. Para de pecar, larga o vício. Para de beber. Para de viciar em jogo. Para de ser viciado em jogos. Para de vício. Para de fazer coisa errada. Rapaz, eles vão te dar cada tapa e soco. Eles vão te xingar tanto. Você não volta lá nunca mais. Mas a obra é feita lá. É lá. Vai a este povo. É lá que tem que ir fazer a obra de Deus. O envio aos gentios, que é a lição de hoje, o título de hoje. O envio, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É lá. É no meio do povo. É lá onde está o homem. É onde está a prostituta. É lá que está o vendedor de droga vendendo a droga. É lá que está o traficante. O assaltante de banco, o assaltante de lotérica, é lá que ele está, no mundo. E a Bíblia fala que é pra gente fazer o quê? Vai a este povo.
temos que ir a este povo. E não precisamos pôr dificuldade não. Ah, mas eu não tenho dom. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir. Ah, mas eu não tenho condições. Ah, mas tá chovendo. Como é que eu vou a este povo? Tá chovendo tanto. Tá fazendo frio. Como que eu vou a este povo? Ah, eu não consigo porque esse povo é muito bravo. Esse povo vai me bater. Esse povo vai me prender. Esse povo é muito mau. Esse povo é muito ruim. Eu não vou poder ir a esse povo. Vai a este povo. É o que está aí. O Espírito então falou ali, não é o Isaías que falou, é o Espírito que falou, vai a este povo. Paulo estava fazendo isso. Paulo estava indo aos gentios. Paulo estava indo a este povo. Pedro fez isso. Quando Pedro pregou o evangelho ali em Atos dos Apóstolos, Pedro foi a este povo. E você vê que quando ele falava, quando ele pregava, tinha quem cria. Você vê que quando ele falava, tinha quem se convertia. Mas tinha também quem não gostava, que mandava prender ele. Prende Pedro. Prende Pedro e João. Mas a missão do Pedro é onde? Nas portas trancadas? No meio do mundinho dele? Igual os crentes querem fazer a obra de Deus hoje? Quer fazer a obra de Deus no mundinho deles. Fechar as portas e ficar dentro do salão, dentro da casa de oração, ficar preso dentro da igreja, cantando. Essa que é a obra que eles querem fazer. Eles querem ficar ali dentro do mundinho deles, com as portas trancadas, comendo, com fraternização. Ah, vamos fazer aniversário da igreja? A igreja está fazendo aniversário. Ah, agora o que está fazendo aniversário é o conjunto. Vamos comer de novo, que agora o conjunto está fazendo aniversário. Ah, agora quem está fazendo aniversário é o grupo de louvor. Vamos então agora, o grupo de louvor está fazendo aniversário. Vamos comer, vamos fazer confraternização. Ah, agora quem está fazendo aniversário quem mesmo está fazendo aniversário? Ah, sei lá quem está fazendo aniversário, mas vamos fazer festa. Vamos comer. Aí a gente fica preso, fecha, tranca as portas no nosso mundo e ficamos fechados para nós, fechados entre nós, concentrados só em bobeira. Mas a obra é onde? É no nosso mundinho? A obra é onde? É na nossa confraternização? A obra é onde? Cantarolando? Isso? A obra é isso? Vai a este povo. Prega para este povo. Alcança este povo. Esse povinho bravo aí, que não quer ouvir a verdade. Esse povinho bravo aí, que não quer ouvir a palavra genuína, a palavra de verdade. Esse povinho aí, que está sendo enganado pelos enganadores, por essas pastorzadas barrigudas aí. Prega, vai este povo. E diz-lhe, de ouvidos ouvireis, e não entendereis. Vendo, vereis, e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. O coração se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram, tardiamente, e fecharam os seus olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Na nossa lição aqui nós vemos então agora nesses versículos que lemos, alguns órgãos do corpo humano, né? Vemos aqui alguns órgãos. Quais os órgãos que nós vemos aqui? Vemos coração, endureceram o coração, né? Vemos aqui os ouvidos, que ouve, mas não entende. Os ouvidos, que eu falei na nossa lição, que vai na igreja, ouve a mensagem e volta para casa do mesmo jeito que foi. Vai endurecido, falei no início, né, na nossa lição. Vai pro culto, vai para a igreja e volta pior. Parece que não entendeu nada, não ouviu nada. E esses ouvidos, ouve, mas não entende. Ouve, mas não compreende. Ouve, mas não adianta o que ouviu. Porque escuta, parece que está escutando chieira, barulho, está escutando batidas de martelo, mas não entende. Então o que falou? Dos ouvidos que ouve, mas não entende, e dos olhos que vê, mas não enxerga nada. Os olhos que não querem enxergar. Os olhos que estão vedados, os olhos que estão tapados. Então aqui na nossa lição falou aí de alguns órgãos. Falou de coração, falou de ouvidos e falou de olhos. E entendam que a Bíblia ela é recheada de textos que falam os cinco órgãos do sentido dos crentes. Então a Bíblia ela fala dos 5 órgãos de sentido. Ela fala do ouvido, ela fala dos olhos, a Bíblia fala do paladar, a Bíblia fala do olfato, a Bíblia fala do tato. Também tem os 5 órgãos dos sentidos, a Bíblia fala. Na nossa lição está falando de coração, ouvido e olhos. Mas a Bíblia fala também em relação aos olhos. Lá em Efésios, nós lemos o seguinte lá na carta dos Efésios, Efésios 1, versículo 18. Iluminado os olhos do vosso entendimento. Tendo os olhos do nosso entendimento iluminado. Os olhos espirituais, não os olhos carnais. Os olhos materiais. E esses olhos aqui a gente vê tudo que coisa que não presta, a gente quer ver. A gente quer ver tudo coisa que não é para ver. A gente quer ver o que não devia estar vendo. A gente quer concentrar nossos olhos nisso. Queremos estar vendo a podriqueira do que não é para ver.
Mas os olhos espirituais, diferente dos olhos carnais, ele vê o espiritual. Ele vê com os olhos de Deus. Ele vê o que Deus vê. Ele vê a palavra. Ele vê o evangelho. Ele vê o espiritual. Iluminados os olhos do nosso entendimento. A Bíblia também fala dos ouvidos. E como fala, hein? E como fala. Em Marcos capítulo 4 mesmo, a gente leu o que lá em Marcos capítulo 4, versículo 23. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí está a grande responsabilidade agora de quem está ouvindo. Você tem ouvido? Você tem? Quem tem ouvido, então, para e se concentra para ouvir o que Deus quer falar. Em Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que o Espírito está falando, o que Deus está falando, para tudo que você está fazendo para ouvir. Quando é Deus que está falando, cara, nada tem que ser mais importante. Encerra todos os seus compromissos, encerra tudo que você está fazendo. Quando Deus está falando, rapaz, desliga-se, se desliga, aperta o botão de off, se desliga de tudo, coloca o telefone em modo avião, desliga-se de tudo quanto é preocupação, tudo quanto é bobeira desse mundo, dessa vida, e se concentra no que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido? Então presta atenção. Aí a Bíblia fala dos olhos, fala do ouvido, mas a Bíblia também fala do olfato. Para Deus, somos o bom perfume de Cristo. Então temos que entender isso. Para Deus ser um bom perfume, ser um cheiro suave para Deus. Então ser um perfume. Eu lembro do falecido Júnior, irmão Júnior. A Bíblia que eu uso aqui na nossa lição era do irmão Júnior. E tem até a anotação dele na Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 15. Para Deus somos o bom perfume de Cristo. Tem até aqui letras do irmão Júnior, que quando ele ainda estava vivo, essa Bíblia dele, a viúva dele, a Thaís, ela me deu essa Bíblia dele e ela falou que era para mim guardar como lembrança. E tem algumas anotações que o irmão Júnior, enquanto estava vivo, tinha anotado. Observe aí, vou colocar aqui para vocês observarem. Olha aí a anotação dele. Ele frisou exatamente esse versículo 15 aí. Ele escreveu aí, olha, cheiro do bom perfume. É ele que anotou. Então quer dizer que ele se concentrou nisso. Essa parte do olfato, né, espiritualmente falando. Ser um bom perfume, o olfato. E qual a importância disso? A importância de nós sermos agradáveis a Deus, como um sacrifício. Quando queimava um holocausto, quando queimava um sacrifício, o cheiro subia até Deus. E esse cheiro que ia até Deus ia como cheiro suave. Esse sacrifício, esse holocausto, então agradava a Deus, e esse sacrifício subia como cheiro suave. E é esse o prazer que Deus quer ter em nós, como um sacrifício, um cheiro suave. O nosso trabalho, o que nós ofertamos, o que nós oferecemos, é ser como um bom perfume, como um cheiro suave. O irmão Júnior, ele anotou isso, quer dizer que ele estudou isso. Quer dizer que ele valorizou esse assunto. Você valoriza esse assunto? Para você é importante? Você se preocupa em ser um bom perfume, um bom cheiro para Deus? Aí a Bíblia fala do ouvido, a Bíblia fala dos olhos, a Bíblia fala do olfato, a Bíblia fala também aqui, nós vemos aqui perfeitamente também sobre o tato, a presença agora do tato. Como assim o tato? Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17, fala que não é para nós tocar, não é para nós tocar em nada que é imundo, em nada que é sujo, em nada que é pecaminoso, em nada que é coisa da carne, não é para nós tocarmos em nada que é pecado, em nada imundo. Não toqueis as coisas sujas, as coisas imundas. Então, vemos aí que nós não podemos tocar. Nós não podemos, então, encostar em coisas erradas. Você toca em coisas pecaminosas, você bota a mão em coisa que não é para pôr a mão, tira essa mão daí. Aí o que nós vemos agora? Um outro órgão do sentido, o paladar. Paladar? A Bíblia fala do paladar? Fala. E graças a esse sentido espiritual, nós nos deliciamos da palavra. Ó, quão doce são as tuas palavras ao meu paladar. É mais doce do que o mel na minha boca. O gosto da tua palavra para mim é doce. O gosto da tua palavra para mim é um sabor mais doce que o mel. Espiritualmente falando, não fisicamente, irmãos. Eu não estou falando dos órgãos do sentido físico. No físico, a gente só consegue o limitado mesmo. A gente só ouve coisas daqui, só vê o que está nos nossos olhos, a gente só encosta no que está perto de nós. E fisicamente é outro caso. Eu estou falando no sentido espiritual. O espiritual fala dos 5 órgãos do sentido. Agora falando, sabe de quê? Paladar. A tua palavra é doce
ao meu paladar. Então nós temos que saborear ela, nós temos que ter o prazer de comer ela, temos que ter o prazer de nos deliciar dela, porque ela é doce, ela é gostosa, a palavra é maravilhosa. Você está percebendo como é delicioso meditar? Está percebendo como é gostoso a gente saborear a palavra? A Bíblia? A Bíblia tem que ser doce ao nosso gosto, ao nosso paladar. E não esse mundo aí, esse mundo podre. O mundo não é doce não, o mundo não é gostoso não. Parece que é gostoso, mas o fim dele é o inferno. O mundo parece que é delicioso, né? Parece que é uma delícia o mundo, mas o fim dele é o inferno. Ele não é doce não, o mundo é amargurado, o mundo é amargor, o mundo é terrível, é gosto ruim, o mundo leva para o inferno. A palavra é doce ao nosso paladar. Tá, falamos dos 5 órgãos do sentido, mas não é isso que a nossa lição fala hoje. A nossa lição fala dos ouvidos e fala dos olhos e também do coração. Então analisa aí, o povo está vedado, o povo não está tendo olhos para ver a palavra, o povo não está tendo olhos para ver e perceber a Bíblia, perceber o caminho que leva para o céu. O mundo não está conseguindo se concentrar nisso, porque o mundo está vendo só pecado, o mundo está vendo só desobediência, o mundo está vendo coisa ruim, o mundo está vendo só coisas que não prestam. Então não é isso. O Senhor Deus quer que o mundo olhe, tenha olhos. O Senhor Deus quer que o mundo tenha olhos para a palavra. O Senhor Deus quer que o mundo tenha olhos para Ele. Deus quer que o mundo olhe Ele, que o mundo veja Ele, que o mundo veja a palavra dEle. Deus quer que o mundo enxergue a salvação, enxergue o caminho da vida eterna. Deus quer que o mundo observe, perceba Deus, perceba o céu, mas o mundo está com os olhos tapados. O pecado vedou, o pecado tapou os olhos. O mundo está com os olhos vedados, mas precisa de ser libertos, precisa enxergar. E o versículo de número 28, vamos finalizar então a nossa lição de hoje, versículo 28 dizendo: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. A lição, então, o título da lição de hoje: este evangelho, o evangelho da salvação, essa palavra, esse evangelho, ele também foi oferecida aos gentios, ele também foi levado aos gentios. Aonde nós fomos alcançados? Nós somos brasileiros, nós não somos judeus, nós somos brasileiros, descendentes, né, de vai saber de quem, de portugueses, alguns são descendentes de alemãos, outros são descendentes de outras raças. Nós não somos judeus, nós não somos israelitas, por isso somos gentios, mas a palavra chegou até nós, mas a palavra foi encaminhada até nós, graças à obediência de alguns servos, graças à obediência de Paulo. O evangelho chegou aos gentios, chegou na Espanha, chegou na Ásia, posteriormente na Europa, há um berço, né, ali o berço do evangelho. Depois da Europa, o evangelho espalhou para as Américas, chegou aqui no Brasil, o evangelho chegou aqui. Você sabe a história dos nossos irmãos? Você tem um conhecimento da história, como o evangelho chegou até aqui pelos ingleses? Como o evangelho chegou até nós, da casa de oração, há mais de 150 anos atrás? Então, graças à obediência de alguns, a palavra de Deus alcançou os gentios, alcançou nós. Nós também fomos dignos do evangelho. Deus então percebeu que nós também merecíamos termos a salvação, merecíamos ter a vida eterna, merecíamos também ter a oportunidade de ouvir a palavra e crer, ouvir o evangelho e aceitar Cristo. E graças a Deus nós aproveitamos essa oportunidade que nós tivemos. Nós ouvimos o evangelho e cremos, ouvimos o evangelho e aceitamos. Graças a Deus por isso, né? Então, como o título diz, enviado aos gentios, Paulo então pregou aos gentios, o evangelho então chegou à África, o evangelho chegou na América, o evangelho chegou na Ásia, o evangelho chegou em todas as nações, todos os continentes. Graças a Deus, a obediência de Paulo, o evangelho se expandiu também até os gentios. E agora, crendo no Senhor Jesus, tanto judeus como gentios, agora podem aceitar Jesus e fazer-se um único povo, um povo só, a igreja, um povo único, um povo só, o corpo de Cristo, a igreja, tanto judeus como gentios. É só crer em Jesus, é só aceitar Jesus como Salvador. Você já creu no Senhor Jesus como seu Salvador? Portanto, que Deus te abençoe. Chegamos aqui no término, né, no fim da nossa lição de hoje. Que o Senhor Deus possa estar te abençoando e que você possa ter compreendido a lição de hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém.